Esta semana eu estava falando com um amigo e me deixa um pouco emocionado de pensar que desde jovem eu nunca tive dificuldade para ir à igreja. E no Brasil eu ia à igreja no sábado de manhã, no sábado à tarde, domingo e quarta-feira. Eu era jovem, bem jovem, na nossa igreja lá em Olaria. 8 horas da manhã estava na classe de professores, viu, Luzmar? E fui diretor de escola sabatina há muitos anos lá, e nós tínhamos 13 classes na igreja, cada classe com 2 professores, e bem jovem eu era responsável para escolher esses professores e assim por diante. Então, quando alguém não vai à igreja, ou não vem à igreja, para mim eu fico assim, mas o que é isso? O que significa isso? Eu não entendo essas coisas. Mas, como diz o outro, vamos orar, né? Orar porque Deus ama a todos. Eu escolhi um tema hoje, um momento chave, um momento exato. E eu acredito que você está aqui porque você deseja um dia estar no céu. Pode ser até que não, mas eu acho bem difícil imaginar que alguém frequenta a igreja, vai à igreja, sai de casa cedo, trabalhou tanto durante a semana, sai da cama para ir a uma igreja e não pensar na possibilidade, na chance da salvação. Então, pensar em ir para o céu, não creio que é uma coisa tão complicada, tão nova, tão diferente para nós. Acho que todos pensamos dessa forma. Agora, há outros que acreditam que, mesmo querendo ir para o céu, estão indo para outro lado. Né? Alguns dizem assim, um vai para cima, outro vai para baixo, e assim por diante. Aí eu escutei uma historinha, e eu queria compartilhar com vocês. E a minha esposa sempre diz para mim o seguinte, você não tem que contar essas histórias, porque quando você conta, ninguém ri. Então, vocês não precisam rir, mas eu vou contar. Esse indivíduo estava muito doente, mas muito doente mesmo, e uma doença terminal. E ele estava sentindo que os seus dias estavam passando e que o dia de vida dele estava se acabando. Aí ele chamou a esposa e disse, querida, eu quero lhe fazer um pedido. Eu gostaria que você fosse no banco, pegasse todo o dinheiro que eu tenho lá, que temos lá, colocasse tudo em notas, né, em cash, colocasse dentro de uma fronha do travesseiro e colocasse lá, como é que a gente chama aqui? O sótão. No sótão. O sótão é lá em cima, não é isso? No sótão. Porque quando eu for para o céu, morrer e for para o céu, eu vou subir, vou sair daqui do quarto, vou passar pelo teto, vou passar lá no sótão e eu vou pegar essa franja com dinheiro e vou levar comigo para o céu. A esposa ficou surpresa com aquela iniciativa, aquele assunto, assim, mas meu amor, lá no céu você não vai precisar de dinheiro. Eu não posso fazer um negócio desse? Que coisa é essa? Que pedido é esse? Mas ele insistiu e disse assim, olha, eu estou para morrer. Talvez seja o meu último pedido para você. Por favor, me atenda. E pode ser que eu precise de algum dinheiro lá. E ela ficou convencida de agradar o esposo. Foi ao banco, pegou todo o dinheiro, colocou na fronha e colocou lá no sótão. Os dias passaram, não muitos, e realmente o senhor veio a falecer. Passaram alguns dias, depois do funeral, aquela senhora lembrou da fronha com o dinheiro lá no sótão. Just in case, eu vou dar uma ida lá. E ela subiu as escadas e foi lá no sótão. Não
sei se foi para a surpresa dela ou não, mas a fronha com o travesseiro, a fronha com o dinheiro estava simplesmente do jeito que ela colocou. Ninguém tocou ali. E ela deu uma parada, deu um sorrisinho assim amarelo, e falou assim, puxa vida, eu acho que eu deveria ter colocado, em vez de aqui no sótão, eu deveria ter colocado lá no porão. Não precisam rir. Ela achou que deveria ser para outro lugar. Agora, falar sobre céu, falar sobre o desejo de ir para o céu, falar que você está planejando ir para o céu, não com essa ideia desse moço, é comum entre nós. E nós falamos sobre isso. Mas existe uma pergunta que muitos fazem: como que eu devo viver, o que eu devo fazer para me tornar um bom cristão? Alguns acham que o batismo é algo fundamental, e isso está endossado pela Bíblia. Se você pegar Marcos 16, 15 e 16, você vai ver que o Evangelho vai ser pregado a todas as pessoas, e quem crer e for batizado será salvo. Mas aí vem o dilema para muita gente. Batismo? Como assim batismo? Um parente, a nossa igreja na América do Sul, eles dedicam um mês para falar sobre o batismo, principalmente dos nossos juvenis jovens, né? O batismo da primavera. Então, existe uma época do ano que a igreja se mobiliza, focando no batismo. E há pessoas que ficam intrigadas com o assunto de batismo. Dúvidas quanto ao batismo. Será que é importante? Ou não é importante? Por que eu devo ser batizado? Outros têm medo de ser batizados. Acham que ao entrar aqui no batistério, o pastor não terá condições de trazer de volta. Eu ouvi de um pastor que ele respondeu, alguém disse, mas pastor, se eu for batizado, quanto tempo você vai me segurar lá embaixo? E ele disse assim, bom, depende. Se você tiver uma quantidade de pecados grande, talvez um tempinho a mais. Mas a verdade é que há pessoas que têm essa dúvida, essa ansiedade, essa dificuldade. Eu me lembro de uma senhora lá em Massachusetts, e na intimidade a gente chamava ela de vozinha. Uma família fantástica, e os familiares, a filha e outros estavam estudando a Bíblia, e a vozinha sempre estava lá. Eu ia estudar a Bíblia com aquela família, mas enquanto estudava, a vozinha estava lá preparando um chá, preparando uma coisinha, um lanche. Ela nunca ficava com a gente ali na mesa estudando, mas ela ouvia todos os estudos, ela estava ouvindo. E a família tomou decisões para o batismo e outros, etc. A vozinha nunca. Aí um dia, eu fui um pouco, como é que eu posso dizer assim, corajoso, né? E cheguei lá e falei assim, vozinha, hoje a senhora vai deixar o chá de lado, a senhora vai sentar aqui porque eu tenho um assunto sério para falar com a senhora. E ela, pastor, mas o que é? Uma portuguesa fantástica, já está descansando, né? Faleceu. E eu disse, vozinha, é o seguinte, eu hoje vim aqui para marcar a data do seu batismo. Aí ela ficou um pouco espantada. Como assim? Porque a senhora já conhece tudo aquilo que falamos, a senhora já acredita que Jesus é o nosso Salvador, que morreu, e é com a chance da morte dele nós temos a garantia do perdão do pecado, se confessarmos, etc. Então agora eu vou marcar a data, e a data é essa. E eu saí dali, e aí os familiares assim, pastor, a vozinha não come direito, não dorme direito, porque só está pensando na data do batismo. Outro dia passei lá,
vozinha, tenha calma, tudo vai dar certo, não se preocupe. E aí eu descobri que o problema da vozinha nunca ter tomado uma decisão para o batismo era exatamente o medo de ficar na água e eu não conseguir trazê-la de volta. E na noite que antecedeu o batismo dela, os familiares disseram, pastor, ela não dormiu. Ela ficou ansiosa a noite toda e levantava, enfim. Ela foi batizada e não teve nenhum problema. Graças a Deus. Aquela expectativa. Mas há outras pessoas, como a minha avó. E daqui a pouco eu vou dizer o que tipo de reação tinha a minha avó com relação à salvação. A Bíblia tem respostas sobre essas perguntas. O que devo fazer para ser salvo? O que eu preciso aprender para ser salvo? Como eu posso me tornar um cristão? A Bíblia tem várias respostas. Mas uma resposta que eu achei muito interessante, e vi que um pastor fez uma aplicação maravilhosa, está em São Lucas, se você procurar comigo aí, São Lucas, capítulo 23, e vamos ler o verso 39 até o verso 43. Lucas, capítulo 23, verso 39 a 43. Não sei se vocês vão conseguir colocar aí na tela, mas eu tenho aqui a Bíblia, está lá, ok? Veja lá, começando com o verso 39. Um dos criminosos que ali estavam, dependurados, lançava-lhe insultos. Nós estamos falando da crucifixão de Jesus. Tá? Você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Verso 40. Mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo, você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Verso 42, então ele disse, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. 43, e Jesus respondeu, eu garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Eu falei que ia falar uma coisinha da minha avó. A minha avó, minha mãe, quando eu era pequeno, a gente ia muito na casa da vovó. Era uma área de sítio e tal. Muito na casa da vovó. Eu gostava muito da vovó. E a vovó, com relação ao assunto espiritual, ela tinha uma lista, pastor Jaime, de qualificações para ter direito à entrada no céu. Ela dizia assim, olha, eu sou uma pessoa boa, não gosto de fazer mal para ninguém, se alguém chega aqui em casa com fome, eu dou um prato de comida, né? Trato bem dos animais, e assim foi a lista. A lista dela era grande e ela se sentia qualificada para chegar aos céus. Às vezes eu fico pensando que o tempo já passou, tantos anos passaram, e possivelmente neste grupo que aqui está, deverão ter muitas listas também. Talvez alguns de nós já tivemos a nossa lista e hoje não temos mais, mas é possível que muitos de nós ainda temos a nossa lista. Talvez não semelhante à dela, mas poderia dizer assim, bom, eu vou à igreja de forma regular, eu faço as minhas contribuições de acordo com o que a Bíblia recomenda. Se é jovem, talvez vai dizer assim, bom, eu de vez em quando vou à balada, mas lá uma vez ou outra. Porque tem outros que vão muitas vezes. Então, eu não vou. Bebida alcoólica, não, eu só bebo nas festas. Eu não bebo assim de forma regular. E a sua lista vai aumentando, né? Leio a Bíblia, estou acompanhando adoração em família e assim por diante. Bom, dentro desse contexto de listas,
A pergunta que eu faria é o seguinte: você acredita que o céu existe realmente? Eu creio que você vai dizer sim. A pergunta seguinte seria: então você quer ir para o céu? Você acha que você vai para o céu? Aí, quando você olha para a sua lista, você responde que sim, porque você está qualificado baseado na sua lista. Agora, a pergunta é: seria realmente uma lista que vai garantir você ir para o céu? E uma coisa sempre consta nessa lista. Sabe qual é? Eu sou melhor do que o outro. Eu já disse aqui algumas vezes que o meu irmão, ele foi criado indo à igreja, estudou em nossos colégios, e uma época ele abandonou Jesus, abandonou a igreja, não quis saber de nada. E às vezes que eu tive contato com ele no Brasil, indo lá e tal, ele falava para mim assim: mas por que eu devo ir na igreja? Lá tem fulano que faz pior do que eu. Esse era o argumento dele. A lista dele é que ele era melhor do que algumas pessoas que estavam na igreja. Então, ele nem precisava estar lá, porque era melhor. E assim por diante. Bom, fechando no meu irmão, ele entendeu que lista não funcionava, voltou para Cristo, voltou para a igreja, frequenta a igreja e está feliz na mesma igreja que essas pessoas estão até hoje lá também. Simplesmente pensando que era bom. Pergunta: mas se você acha que é bom e está qualificado para ir para o céu, quando que esse milagre da conversão ocorreu? Qual foi o momento exato que vocês, olha, estou salvo, me tornei cristão? Aquele momento chave, qual é? Quando foi? Perguntas. Você já saiu de madrugada, viajando, você dirigindo, e percebeu exatamente o momento que o dia amanheceu? Contrário. Você está viajando à tarde, está dirigindo. Você já percebeu exatamente quando a noite chegou? Mais uma. Quantos de vocês sabem exatamente o momento que você dorme? Momento exato. Como você pode dizer para mim o momento exato que você foi salvo? Por causa da sua lista? Romanos, capítulo 3, verso 10, o apóstolo Paulo, ele dá uma notinha para nós aqui, ele diz assim que não há um justo sequer. Nenhum. Ponto. E o mesmo apóstolo, na mesma carta, escrevendo para o mesmo povo, capítulo 3, 23, ele diz assim: todos pecaram. Todos pecaram. Então, não importa a lista que você possa imaginar, mas todos pecamos. Então, a pergunta é: como alguém pode ir para o céu? Aí eu quero comentar rapidamente, porque o nosso tempo já foi, a respeito desse encontro super difícil, frustrante, vergonhoso, lá na cruz. 3 homens. E eu acredito, lógico, que foi a última conversa de Jesus antes da sua morte, está claro no texto.
3 homens condenados a morrer. Esse encontro de Jesus, nessa circunstância, na verdade, ele está relatado nos 4 evangelhos. Desculpe, é possível que não, mas esse específico aqui está dizendo o seguinte: olha, esses homens, eles blasfemaram de Jesus. São Lucas menciona que um blasfemou. Mas São Mateus diz que os 2 zombaram de Jesus. Os 2 ladrões na cruz estavam zombando de Jesus. Esse é o ser humano. Numa situação caótica, sem saída, sem esperança, e ainda está julgando o outro. Perceberam isso? Está lá, você que se diz o Cristo, então, sai daí e tira a gente também, né? Veja o ser humano como reage, mesmo em situações complicadas. E aí, é impressionante a postura de Jesus, porque ele escuta tudo isso aí, e ainda ora por esses e pelos outros. A senhora White, no livro Desejado de Todas as Nações, ela diz assim, que aquela oração, a oração que Jesus disse: Senhor, meu Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Imagine. Aí ela comenta assim: aquela oração de Cristo por seus inimigos abrangia o mundo inteiro, envolvia todo pecador que já vivera e viria ainda a viver, desde o começo do mundo até o fim dos séculos. Você sabe o que significa isso? Você e eu já estávamos incluídos naquela oração. Quando nós usamos a nossa lista para nos defender, para nos qualificar para ir para o céu. E Jesus disse: olha, pobre coitado, não sabe o que está fazendo? Não é assim. Não é assim. E a Bíblia nos fala, então, meus irmãos, que Deus, na pessoa de Jesus, Deus, escutou a oração de misericórdia e graça. Aliás, Deus escutou a oração daquele pecador que estava ali, quando ele entendeu que Jesus era o Salvador. Aí ele diz assim: Senhor, lembra-te de mim. Lembra-te de mim, Senhor. O que aconteceu mesmo? Ele escutou aquela oração de Jesus. Existe uma diferença entre ouvir e escutar. Ouvir, todo mundo ouve. Agora, escutar é captar, é absorver aquilo que está sendo comunicado. Percebe? Então, existe uma preocupação muito grande que nós deveríamos considerar como grave. É de virmos à igreja anos e anos, fins de semana, programas especiais, e saímos daqui apenas ouvindo. E é por isso que muitos de nós continuamos com listas, porque não estamos escutando, na verdade. Por quê? Porque quando você para e escuta a voz de Deus, por mais duro que seja o seu coração, ele vai amaciar. Porque talvez eu nem sequer posso pensar que o momento chave, o momento exato da minha conversão aconteceu. Por que será? Eu vou à igreja, mas não sinto nada. Eu ouço, eu estudo. Está você ouvindo ou está você escutando? Há uma diferença.
E, de novo, aquele ladrão, aquele malfeitor, de forma oposta do seu colega, e ele falou, mas afinal de contas, depois que ele entendeu e escutou a prece de Jesus, ele disse: fulano, nós estamos na mesma situação, só que nós merecemos. Mas esse não fez nada de errado. E o texto diz claramente, se vocês acompanharem, diz que ele entendeu que Jesus era Deus, era o Salvador. Ele disse para o colega assim: você nem ao menos teme a Deus? Você quer ir para o céu? Reconheça Jesus como Deus. Você quer ir para o céu? Reconheça que você é pecador, é culpado. Não é vergonhoso. Não é vergonhoso. Porque o culpado é uma pérola preciosa aos olhos de Jesus. O pecador é uma pérola preciosa aos olhos de Jesus, porque Jesus deixou o céu e veio morrer por esse pecador, que é você e eu. Não tem nada de mal nisso aí. Você assumir de que é culpado, que é um pecador. Mas um pouco mais. Confesse. Nós estamos aqui porque merecemos. Não temos nada que discutir com a lei. Fizemos errado. Ponto. E aí vem o grande pedido que você e eu podemos fazer hoje. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E aí vem o outro aspecto agora por parte de Jesus. Jesus não apenas ouviu a oração daquele ladrão, ele escutou, ou seja, Jesus captou o que estava vindo do seu coração. Porque há pouco tempo atrás, poucos momentos atrás, esse mesmo indivíduo estava zombando de Jesus. Ele conseguiu escutar a voz de Deus, e Deus escutou a sua voz. A chance de salvação, meu irmão, minha irmã, é para todos nós. Que direito ele tinha de fazer esse pedido para Jesus? Pense bem. Há pouco tempo ele estava falando mal de Jesus. Ele não tinha direito nenhum, mas ele usou a fé. Assim como você e eu não temos nenhum direito de fazer um pedido para o Salvador, que é sem pecado, mas pela fé, você pode fazer esse pedido. Ali na cruz, aquele homem representa você e eu. E eu estou terminando querendo dizer para você o seguinte: quando você clama pelas bênçãos de Deus, quando você clama pelo socorro, não se preocupe em trazer uma lista, porque, na verdade, você está indefeso e sem nada para oferecer, sem nenhuma condição de fazer nada, a não ser o reconhecimento de que você está diante de Deus, o reconhecimento de que você é um pecador e o reconhecimento de que você pode ser salvo ao solicitar e confessar o seu pecado. Apenas a confissão de que Ele é bom, que Ele é Salvador, que Ele é Deus e que eu não sou nada, é o suficiente para lhe dar a garantia. E aí Jesus faz essa promessa maravilhosa. Para alguns de vocês que não estão acostumados, talvez, com o texto bíblico, podem pensar: bom, mas Jesus disse que naquele dia ele estava indo para o céu com ele. Na verdade, se você for estudar o contexto, o texto, os textos originais, etc., existem aí alguns ajustes gramaticais e etc., que, na verdade, o texto não está dizendo da forma que está, porque Jesus não subiu ao céu naquele dia.
No domingo, depois da ressurreição, Maria foi tocá-la, ele disse, não me toque, porque ainda não fui ao Pai. Mas é um texto que teria que ser explicado em um outro momento. Mas o ponto é que a promessa de Deus para aquele homem foi, você vai estar comigo na minha casa, no paraíso. Meu amigo, quando Deus fala isso para você, não seria esse o momento exato? O momento chave para a sua vida? O que mais que você quer? Mas houve os passos que você tomou. Você reconheceu que Jesus é Deus. Você reconheceu que você é um pecador e que precisa de um Salvador. E você confessou e clamou. E não importa onde você esteja, em que condição você está, Deus vai escutar você. Ele escutou. E quando uma pessoa é batizada, é feita essas perguntas. Você crê que Jesus é o Filho de Deus, o Salvador? Você reconhece que é um pecador e necessita de um Salvador? Você deseja que seus pecados sejam perdoados e que Jesus é capaz de fazer isso por você? Eu termino fazendo vocês pensarem um pouquinho mais. Vamos imaginar que você esteja doente e que você apenas pensa que está doente. Ignora. Vamos imaginar que você está com fome, mas você simplesmente ignora que está com fome. Não, eu não vou comer. I pretend, não é? Eu não estou com fome. Não, mas você está com fome, você está sem comer, está sem comer. Você está doente. Qual é a lógica, meus? Se você está doente, qual é a lógica? Procurar socorro, e o médico? Obrigado, Diego, você está aqui. Né? A máquina que chegou aí. Tem um jeito para só resolver o problema? Se você está com fome, você vai ficar, não, eu pretendo. Não, você vai ali, daqui a pouco a gente vai lá, vai comer. Mas por incrível que pareça, e aqui tem um ponto que você e eu temos que pensar muito, porque é uma barreira que existe aqui, um muro. Quando se trata de assunto de salvação, e quando se trata de que você é um pecador, condenado à morte, aí você para pensar. Será que é isso mesmo? Será que eu estou precisando mesmo de um Salvador? Até quando você vai esperar? O ladrão na cruz, como diz o outro, salvou-se por um fio. Quanto tempo você vai esperar? Quando você escutar a oração de Jesus por você, e quando você clamar, Senhor, eu quero estar contigo no paraíso, Jesus vai responder com o coração aberto e literalmente na cruz de braços abertos, você estará comigo. Você quer experimentar esse momento? Chave? Faça o mesmo que o ladrão fez. E se é isso o seu desejo, fique de pé e vamos orar. Deus nosso Pai, estamos agradecidos por Tua bondade, a Tua graça e misericórdia. Aquele ladrão na cruz representa cada um de nós. E, Senhor, como somos fracos, falhos. Um momento atrás, zombando de Ti, mas Tu não levaste em consideração a ignorância daquele homem. Mas no momento que ele reconheceu, ó Deus,
Tu escutaste a sua oração e tu deste para ele a certeza da salvação. Senhor, nós que estamos aqui agora, rogamos que tu nos atenda também o nosso clamor e que possamos experimentar esse momento chave da tua aceitação. Aos nossos amigos que estão assistindo online, que possam também reconhecer a Jesus como seu único Deus e Salvador. E juntos estarmos no paraíso conforme a promessa de Jesus. Pois agradecemos em nome dele. Amém. Antes da oração para o almoço, próximo sábado, você que tem filhos e quer passar um bom momento aqui depois do pôr do sol, venha, porque vai ter um lanche, umas brincadeiras e a sala dos juvenis será beneficiada. 7h30? 6h30. Vamos orar. Senhor Deus, vamos tomar os alimentos, alguns vão para casa, cuide de cada um com o carinho de sempre que tu tens por nós, pois fazemos pedido em nome de Jesus. Amém.